Olá, bem-vindos à nossa última videoaula de farmacologia adrenérgica. Hoje a gente vai falar sobre os antagonistas. Vamos lá! Lembrando que se você gostar dessas videoaulas, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para me ajudar. Os antagonistas adrenérgicos vão se ligar aos receptores adrenérgicos, mas não vão ativá-los, eles vão bloqueá-los como uma rolha. Se você tem dúvidas sobre a diferença entre agonistas e antagonistas, na minha videoaula de farmacodinâmica eu explico tudinho, depois dá uma olhada. E assim como a gente viu na aula anterior, que os agonistas são classificados de acordo com qual receptor eles têm mais afinidade, os antagonistas também vão ser classificados dessa forma. Então teremos os que gostam mais de alfa-1 e ou alfa-2, chamados de alfa-bloqueadores, e os que gostam mais de beta-1 ou beta-2 ou beta-3, chamados de beta-bloqueadores. Vamos começar pelos alfa-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores vão bloquear esses receptores alfa-adrenérgicos. Vamos mais uma vez dar uma olhada aonde eles ficam? Os receptores alfa-1 vão estar no músculo liso dos nossos vasos sanguíneos e também dos nossos órgãos internos, fazendo vasoconstrição. Já os alfa-2 vão ser encontrados no nosso sistema nervoso central e também no periférico, lá nos neurônios, fazendo aquele feedback negativo para evitar mais liberação de norepinefrina. Lembra? A gente viu isso na aula de introdução à farmacologia adrenérgica. Mas eu posso ter fármacos que vão preferir se ligar ou em alfa-1 ou em alfa-2. E ainda, eu posso ter fármacos que vão se ligar nos dois ao mesmo tempo. Então, podemos dividir os alfa-bloqueadores em dois grupos, dos não seletivos e dos seletivos. Então, vamos começar pelos seletivos, que eu acho mais fácil de vocês assimilarem o que vai acontecer daqui pra frente. Eles podem, então, ser seletivos para alfa-1 ou alfa-2. Os fármacos alfa-1 bloqueadores ou antagonistas de alfa-1, lembre-se que é a mesma coisa, vão bloquear seletivamente os receptores alfa-1 encontrados nos nossos músculos lisos dos vasos sanguíneos. Se quando esses receptores são ativados pela norepinefrina, eles fazem uma vasoconstrição, se eu antagonizar esse efeito, se eu usar um alfa-1 bloqueador, ele vai fazer o contrário, ele vai causar uma vasodilatação, ele vai causar um relaxamento do músculo liso desses vasos sanguíneos. Mas esses fármacos não vão agir só nos vasos sanguíneos do nosso coração, também vão agir nos vasos sanguíneos periféricos. Então vai acontecer uma diminuição da minha resistência vascular periférica. Aí pensa comigo, se eu estou dilatando esses vasos, eu estou diminuindo a resistência para o sangue fluir. Então, já que o sangue consegue passar mais facilmente por esses vasos, o meu coração não precisa fazer tanto esforço assim para bombear sangue. Ou seja, um efeito é a queda da pressão arterial. E os alfa-1 bloqueadores também vão agir na musculatura lisa da bexiga e da próstata. Então, eles vão causar um relaxamento nesses órgãos, o que vai ser muito bom no caso da hiperplasia prostática benigna. E a gente já falou sobre essa condição lá na videoaula de farmacologia colinérgica, lembra? A próstata fica aumentada, então ela acaba pressionando por onde passa o xixi, aí a pessoa tem essa dificuldade. Então, esses fármacos vão causar todo esse relaxamento para o xixi fluir. Aqui vamos ter, então, um monte de fármacos, como a prazosina, a terazosina, doxazosina, a tanzolosina e a alfuzosina. Repare que todos terminam em osina, e isso é uma dica para identificar os alfa-1 bloqueadores. A prazosina, a terazosina e a doxazosina têm um bom efeito como antihipertensivos, mas tem menos efeito no caso da hiperplasia prostática benigna, mas a doxazosina a gente também usa para esse caso. No Brasil, atualmente, a gente só está trabalhando com a doxazosina. Já a tanzolosina e a alfuzosina, elas têm mais afinidade pelos receptores alfa-1 da próstata, então elas são mais úteis no caso da hiperplasia prostática benigna e menos no controle da pressão arterial. Quando falamos de efeitos adversos dessa classe dos alfa-1 bloqueadores, acontece principalmente no início do tratamento a hipotensão ortástica. Já ouviu falar nisso? É quando a sua pressão cai abruptamente quando você levanta de uma posição deitada ou sentada. Isso pode fazer com que você se sinta tonto, enjoado e até mesmo desmaiar. E além disso, lembre-se que essa classe está causando uma vasodilatação. Então, como efeito adverso, a gente também pode ter congestão nasal e também dor de cabeça. E os alfa-2 bloqueadores, Flávia? Eles são muito limitados na clínica e, basicamente, é usado na pesquisa. Existe a ioimbina.
que até temos um medicamento que é aprovado com esse princípio ativo, chama Iomax. Ele é usado para o diagnóstico e tratamento de disfunção erétil. Mas, se você jogar no Google, você vai ver que existem um monte de suplementos que dizem ter esse princípio ativo, que a gente nem sabe se eles realmente são ou não aprovados pela Anvisa, porque esse negócio de suplemento é uma bagunça. E se você olhar os estudos clínicos sobre essa ação na disfunção erétil, eles são muito pequenininhos e temos problemas, então saiba que existe todo um questionamento da real eficácia desse medicamento para a disfunção erétil em seres humanos. Vimos os alfa-bloqueadores seletivos, você já entendeu várias ações e vários usos deles. Agora, a gente vai passar para os alfa-bloqueadores não seletivos. Os que não são seletivos conseguem bloquear tanto os receptores alfa-1 e alfa-2. Aqui temos como exemplo a fentolamina, usada no Brasil, e a fenoxibenzamina, que não temos atualmente no país, mas essas duas têm usos clínicos também bem limitados. E você vai descobrir por quê. A fenoxibenzamina vai se ligar irreversivelmente aos receptores alfa-1 e alfa-2. Ou seja, ela vai ligar, gente, e ela não desgruda. Por nada. Nem com reza. E aí o que acontece? Para o seu corpo se livrar dela, só sintetizando novos receptores. Porque aqueles lá que ela se ligou, já era. E o seu corpo leva ali cerca de 24 horas, um dia, um pouquinho mais, para conseguir sintetizar esses novos receptores. Então o efeito dela dura 24 horas. Já a fentolamina faz uma ligação reversível, então o efeito dela ali é de 4 horas. O problema desses dois fármacos é que eles podem causar um efeito adverso que é uma taquicardia reversa, ou seja, eles vão se ligar tanto aos receptores alfa-1 e alfa-2 e aí isso vai causar o quê? Uma queda na pressão, baixa na pressão. Só que o seu corpo pode tentar compensar essa queda na pressão batendo o coração mais rápido e isso pode levar a uma parada cardíaca. E além disso, são fármacos não seletivos, então vão se ligar ao alfa-2. A gente acabou de ver que a gente praticamente não usa nenhum fármaco que é seletivo para alfa-2, justamente porque eles estão localizados em locais críticos, que é nos pré-sinápticos, mandando aquele feedback negativo para segurar a liberação de norepinefrina. Então, se você usa esse fármaco, ele não vai mandar mais esse feedback negativo no receptor, então, simplesmente o seu corpo vai estar liberando norepinefrina que vai estar ligando em vários receptores adrenérgicos, inclusive os beta-1 do coração, podendo aumentar o débito cardíaco. Ou seja, resumidamente, esses fármacos teoricamente poderiam ser usados para hipertensão, mas tem toda essa coisa do alfa-2, dos efeitos adversos, e por isso a gente não usa tanto assim. Então, basicamente, a gente usa esses fármacos hoje em dia na hipertensão causada por uma condição chamada felmocrocitoma, que é um tumor nas glândulas adrenérgicas. Esse tumor faz com que as suas glândulas liberem muita epinefrina, então a pressão do paciente é altíssima. Então, nesses casos, esses fármacos podem ser úteis. Também existem outras condições muito restritas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, no caso de tumores não operáveis ou em distúrbios da circulação sanguínea, como a doença de Raynaud. Mas lembre-se que hoje no Brasil a gente só tem a fentolamina. Agora vamos para os famosos beta-bloqueadores. Para essa classe, também podemos dividir em seletivos e não seletivos. Mas uma coisa diferente dos alfa-bloqueadores é que os beta-bloqueadores são divididos em gerações em que eles foram criados. Esses fármacos são inibidores competitivos dos receptores beta-adrenérgicos. Então não vai ter aquele caso de a molécula grudar para sempre no receptor. Então você vai ver que eles vão ser muito úteis no caso do tratamento da hipertensão, mas também da insuficiência cardíaca, do ataque cardíaco, da angina, de arritmias. E você vai ver também que eles têm até outros usos, como o glaucoma e até na prevenção de enxaqueca. Então vamos entender como eles são divididos por essas 3 gerações e qual a diferença entre elas. Na primeira geração, temos os fármacos não seletivos. Era o começo de tudo. Então eles bloqueiam receptores beta-1 e beta-2. Aqui temos exemplos como o famoso propranolol, e eu tô falando desse jeito porque todo mundo fala propranolol, inclusive eu acho esse nome propranolol horrível, mas enfim, vamos falar certo. O sotalol e timolol, que você encontra no Brasil todos eles. E também temos o pindolol e o nadolol, que você vai ver no seu livro de farmacologia, mas eu não vou abordar eles aqui, porque a gente não tem registro válido de nenhum medicamento com esses princípios ativos no Brasil, então
não vou fazer você decorar coisas desnecessárias. Todos eles são usados para tratar hipertensão, mas o propranolol tem usos muito interessantes além desse. Então vamos lá, ele pode ser usado para hipertensão porque ele diminui o débito cardíaco. Angina de peito, que geralmente acontece quando você tem uma obstrução parcial das suas artérias coronárias. Então, o paciente com essa condição, quando faz esforço, acaba sentindo dor no peito, angina, porque o corpo está tentando ali compensar essa obstrução. E aí, o que o propranolol faz? Ele diminui a necessidade do coração por oxigênio. Então, isso reduz a dor e por isso ele é usado no tratamento crônico de angina. Pode ser usado no caso de infarto do miocárdio. Não só o propranolol, outros beta-bloqueadores também, mas o que eles podem fazer por você é que, se você já teve um infarto, eles podem prevenir um segundo episódio. E também podem ser usados logo após o infarto para reduzir os seus impactos e acelerar a recuperação. E também um outro uso muito legal e talvez inusitado é que é uma molécula muito lipofílica, ou seja, ele consegue penetrar no nosso sistema nervoso central. E se viu que o propranolol pode ser útil para prevenir, para profilaxia de enxaqueca. E também, para finalizar, pode ser usado até para hipertiroidismo, porque ele vai reduzir a ação do simpático na glândula. Já o timolol descobriram que quando ele é aplicado topicamente nos olhos, ou seja, na forma farmacêutica de colírio, ele consegue reduzir a pressão intraocular, porque ele reduz a produção de humor aquoso. E como a gente já viu nas aulas passadas, isso pode ser útil no tratamento de glaucoma. E também, em alguns casos, ele pode até ser usado para o tratamento de hipertensão. Agora, falando de efeitos adversos e contraindicações dessa classe, lembra que eu falei que eles são da primeira geração, que eles são não seletivos? Então, eles vão se ligar ao beta 1, mas também eles vão se ligar ao beta 2, que vai causar o quê? Uma broncoconstrição, ou seja, não são medicamentos indicados para pessoas com DPOC ou asma. Além disso, o propranolol, lembra que ele tem essa penetração no sistema nervoso central, então ele pode ter como efeito adverso sintomas relacionados à perturbação desse nosso sistema, que podem ser, por exemplo, fraqueza, tontura, coisas que costumam sumir depois de um tempo de tratamento, mas também você pode ter uns sintomas mais sérios, como insônia e até mesmo depressão. Depois dessa primeira geração, dessa primeira leva de fármacos não seletivos, foram-se ali modificando essas moléculas para que a gente tivesse fármacos mais seletivos. Porque, como eu expliquei na aula passada, isso é muito útil para a gente porque deixa uma maior previsibilidade do que vai acontecer ali no meu tratamento. Eu vou ter um alvo mais claro. Aí surgiu a segunda geração, que são seletivos. Especificamente, eles são beta 1 seletivos. Então, eles amam os receptores beta 1 cardíacos e podem até ser chamados de cardioseletivos. Exemplos desse grupo temos o famosíssimo atenolol, o esmolol, que são medicamentos que existem e usamos hoje no Brasil. Mas você pode ver nos seus livros de farmacologia, o seu professor pode citar outros fármacos desse grupo, como bisoprolol, acebutolol e o metoprolol. Mas hoje no Brasil a gente não tem nenhum medicamento com nenhum desses princípios ativos circulando, tendo registro válido. E por que esses fármacos beta 1 seletivos com o atenolol são muito interessantes? Porque eu consigo tratar hipertensão em pacientes com asma ou DPOC, já que ele vai só seletivamente inibir os meus beta 1. Ele vai deixar em paz os meus beta 2, então você não vai ter a broncoconstrição. Entretanto, porém, todavia, fique atento numa coisa. Se eu usar doses altas desses beta 1 seletivos, eles podem perder essa seletividade com os beta 1 e passar a também atuar nos beta 2. Então, o controle da dose, nesse caso, é muito importante. E, por fim, temos os beta-bloqueadores de terceira geração. Vimos que na primeira geração, eles eram não seletivos. Na segunda geração, eles eram seletivos. E agora, na terceira geração, temos os dois tipos. Temos fármacos não seletivos e seletivos. Mas o que faz os beta-bloqueadores de terceira geração
Diferente das outras duas, é que eles também agem nos vasos sanguíneos para causar vasodilatação. No grupo dos não seletivos de terceira geração, temos exemplos como o carvedilol, que usamos no Brasil, e o labetalol, que não temos no Brasil. Só que o interessante aqui é que eles são não seletivos, não é porque eles vão agir em beta 1 e beta 2. Na verdade, eles são não seletivos porque eles vão agir em beta 1 e alfa 1. Lá no laboratório, eles modificaram essas moléculas para que eles fossem antagonistas desses dois receptores especificamente. Por quê? Porque os alfa 1 causam vasoconstrição. Então, antagonizando também esses receptores, eu vou ter uma vasodilatação, que vai ser muito útil para o meu uso na hipertensão. E no grupo dos seletivos de terceira geração, temos os beta-bloqueadores seletivos de beta 1, nebivolol e betaxolol. Mas, Flávia, como será que eles fazem essa vasodilatação se eles vão agir só no beta 1? Eles são seletivos, então eles não vão agir no alfa 1. Então, eles usam outros mecanismos para provocar esse efeito. O nebivolol faz vasodilatação porque ele estimula a liberação de óxido nítrico pelas nossas células endoteliais. E assim como o carvedilol, viram que o nebivolol também tem propriedades que podem ser úteis no tratamento de insuficiência cardíaca. Já o betaxolol vai fazer a vasodilatação porque vai bloquear os canais de cálcio. O uso do betaxolol hoje é principalmente pelo seu uso topicamente, mais uma vez na forma de colírio, porque ele consegue diminuir a pressão intraocular, então ele é útil no caso de glaucoma. E finalmente terminamos farmacologia adrenérgica, mas Flávia, calma. Você está falando para mim que na terceira geração criaram fármacos não seletivos, criaram fármacos seletivos beta 1 e os beta 2. O que aconteceu? Então, a gente não usa antagonistas de beta 2 na clínica porque você vai estar causando ali uma broncoconstrição. Então, isso não é desejável na clínica, por isso a gente não usa fármacos seletivos beta 2, antagonistas seletivos beta 2. Então, sim, acabamos mesmo. Parabéns! Se esse vídeo te ajudou, me ajuda também, então dá o like no vídeo, se inscreve no canal e também me segue nas minhas outras redes sociais que tem muito mais conteúdo sobre farmácia, no Instagram e no TikTok. Beijinho, até o próximo módulo de farmacologia rápido e fácil.